Oi pessoal, vou gravar essa aula aqui para vocês de exercícios, aplicando as regras de adição e subtração de números inteiros, a regrinha que nós já estamos estudando. Vamos falar também sobre a aplicação com parênteses e com o módulo, tá? Presta bastante atenção para nós não termos nenhuma dúvida. Bora lá. Aqui no nosso primeiro slide, nós temos a regrinha de adição e subtração, as regrinhas de sinais. Observa só que quando nós temos sinais iguais, a gente soma. Comparando com o dinheiro, a gente pode falar que são dois valores que eu tenho ou duas dívidas que eu tenho, que nos dois casos eu somo. Por exemplo, eu tenho R$3 aqui no meu bolso, mas eu tenho R$4 lá na minha outra bolsa, então eu tenho esse valor total, eu somo. Ou se eu tenho dívidas, eu devo R$2 para uma pessoa e devo 3 a uma outra, então eu tenho um total de dívidas, eu somo. Agora, eu tenho também que quando os sinais são diferentes, eu vou diminuir. Então, aplicando aí na regra do dinheiro, o que seria? Seria um valor que eu tenho e eu vou pagar uma dívida. Lembrando que, como a gente viu anteriormente, a gente pode ter um valor, mas gastar mais. Então, esse resultado pode ser positivo ou pode ser negativo. E é aí que a gente tem que ter atenção, ok? Vamos lá. Aí eu coloquei aqui embaixo as regras de parênteses e de módulo para nós atentarmos. Olha lá. Nos parênteses, só nos preocupamos quando antes dele vem um sinal de negativo, indicando oposto. Então, invertemos o sinal de quem está dentro do parênteses. Ou seja, da origem, se eu tenho mais 3, o oposto dele é o menos 3. Se eu tenho o mais 5, o oposto dele é o menos 5. Então, o oposto é o quê? Em relação à origem, quem está numa mesma distância da origem são números opostos, ok? Então, aqui no primeiro exemplo, mais o mais 3 não é o oposto que eu quero. Então, eu simplesmente repito o que está dentro. Mais o menos 3 também não é o oposto que eu quero. Então, eu simplesmente repito o que está dentro. Agora, quando o sinal de menos do lado de fora, eu vou ter atenção. Quando o sinal é menos, eu coloco o oposto de quem está aqui dentro. Então, mais 3 passa a ser menos 3. Aqui eu quero o oposto de menos 3. O oposto de menos 3 é o mais 3. Ou ainda eu posso fazer o seguinte, para mecanizar, tá? Não é a regra. Quando o sinal de mais antes do parênteses, eu fico com quem está dentro. Quando o sinal é de menos dentro do parênteses, eu inverto o sinal que está dentro. Se é mais, vira menos. Se é menos, vira mais. Pode ser uma mecanização, mas você tem que saber a regra, tá? Toda vez que tiver um sinal de mais do lado de fora, você só repete. Se tiver um sinal de menos, você inverte o sinal de quem está dentro. Agora, nos módulos, a gente fica o quê? O que é o módulo? O módulo, primeiro, são duas barrinhas em pezinhas. Primeira coisa. O módulo é a distância que o número está da origem. Por exemplo, eu tenho o número menos 2. O número menos 2 está a que distância da origem? 1, 2. E o número mais 2 está a que distância da origem? 1, 2. Então, o módulo é essa distância que, independente do número ser negativo ou ser positivo, a distância dele para a origem é a mesma. Então, o módulo de um número é ele sem sinal, porque eu estou me referindo à distância que ele está e não se ele é positivo ou negativo. Nestes casos, eu faço o quê? Eu simplesmente ignoro o sinal que está dentro do módulo, eu fico com o que está fora. Módulo de menos 2 é 2, como tem mais aqui fora, mais 2. Módulo de mais 2 é 2, como tem mais aqui fora, mais 2. Módulo de menos 2 é 2, como tem menos aqui fora, menos 2. Módulo de mais 2 é 2, como tem menos aqui fora, menos 2. Ou seja, toda vez que eu tiver módulo, eu fico com o sinal de fora do módulo. O que está dentro eu simplesmente esqueço, ok? Só que a gente vai agora fazer as continhas. Eu vou colocar aqui do lado, olha, você tem que apresentar todas elas e fazendo aos poucos.
Para eu resolver essa parte aqui e essa parte aqui, eu tenho que saber essas regrinhas, ó. Porque eu não posso aplicar essa regra aqui de cima com esses parênteses e colchetes. Então, a gente fala assim, ó, vamos eliminar primeiro parênteses e os módulos. Eu falei colchete, desculpa. Parênteses e os módulos, tá? Olha lá. Mais um. Se não tem parênteses e não tem módulo, eu vou só repetir. Agora, menos 5, aí é regra. Parênteses essa regra de cima. O que a gente viu? Aqui eu quero o oposto do menos 5. O oposto do menos 5 é o mais 5. O menos inverte esse sinal. Então, mais 5. Aqui novamente, eu quero o oposto do mais 3. O menos inverte esse sinal. O oposto do mais 3 é o menos 3. Agora, aqui não é oposto, aqui é módulo. Módulo já é a regrinha aqui de baixo. A gente sempre fica com o sinal de fora do módulo. Então, aqui vai ficar menos 3. Esse sinal de mais aqui eu simplesmente ignoro, ok? Então, eu eliminei todos os parênteses e todos os módulos. Vou prosseguir. Vou juntar os dois primeiros números. Mais 1, mais 5. Aí, eu vou olhar o quê? O sinal. Mais 1, mais 5, os dois são positivos. Então, a gente fala que os sinais são iguais. Aí eu vou ali em cima e vou procurar sinais iguais, a regra é essa daqui, soma. Sinais iguais, soma e repete o sinal do número maior. No caso aqui embaixo, o maior é o 5, então é positivo. Soma 1 mais 5, 6. Então eu vou ter mais 6, ok? Vou juntar os dois de lá agora, ó. Menos 3, menos 3. Os sinais também são iguais. Aí eu vou olhar a regra lá em cima. Sinais iguais, soma. Somei vai dar 6. E repete o sinal do número maior em módulo. Então aqui, ó, entre 3 e 3, quem é o maior? Eles são iguais, então é só repetir o sinal. Agora, mais 6, menos 6. Os sinais são diferentes. Sinais diferentes diminui. Então, ali 6 menos 6 é 0. Lembrando que 0 nunca tem sinal. O 0 ele está no centro dos números positivos e negativos. Ele não tem sinal. Nunca. Deu 0 é neutro. Não tem mais 0 e menos 0. É simplesmente 0. Beleza? Vamos para o próximo slide.